Olá, bem-vindos à nossa pequena série de 13 estudos bíblicos, onde hoje estaremos finalizando com o tema O estilo de vida cristão. Estaremos meditando um pouco sobre as práticas espirituais relacionadas à vida do cristão. Estaremos inicialmente nos baseando em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, onde nos diz: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Há dois pontos importantes aqui a serem frisados. A questão, por exemplo, da perseverança. Não devemos simplesmente iniciar nossas orações e depois de algum tempo parar, mas devemos continuar com a prática da oração de forma contínua. Um outro detalhe importante é a questão das ações de graças. Devemos não somente fazer pedidos a Deus por meio das nossas orações, mas também devemos, com gratidão, reconhecer as bênçãos já concedidas por Deus por meio das nossas orações também. Uma outra prática importante e espiritual na vida do cristão é o estudo da Bíblia. Vemos, por exemplo, em Salmos 119, versículo 105, a seguinte declaração: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vemos aqui que a palavra de Deus realmente serve como uma luz, direcionando aí os melhores caminhos a serem trilhados pelo cristão. Um outro conselho muito importante podemos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo afirma o seguinte: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Há muitas pessoas hoje com as Bíblias em suas mãos, talvez ensinando-a de forma equivocada. Por isso a necessidade tão grande de estudar a Bíblia de forma profunda, para que possa ser ensinada realmente da maneira mais correta possível. Uma outra prática espiritual importante é a questão da adoração a Deus. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, encontramos o seguinte: Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sendo assim, a adoração a Deus, sendo praticada nas igrejas, nos lares ou nos mais variados lugares, devemos ter o olhar atento a perceber que Deus não está limitado a simplesmente um lugar, mas busca realmente um adorador que o adore com sinceridade e com o coração realmente voltado para Ele. Uma outra prática espiritual importante é a questão do testemunho contínuo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20, encontramos algo importante a esse respeito. Lá nos diz assim: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Aqui vemos algo extremamente importante, alguém que teve a vida transformada por Cristo, e que não se contentava, e pediu e suplicou ao próprio Jesus que deixasse-o seguir. Mas Jesus tinha algo realmente importante para aquela pessoa fazer. E disse o mestre: Vai aos teus e anuncia tudo o que o Senhor tem feito por ti. Ele, na realidade, foi a todos que conhecia, iniciando por Decápolis, e é o que também devemos fazer: anunciar Cristo aos nossos amigos, aos nossos familiares, à nossa comunidade, a todos aqueles
que pudermos realmente ter contato. Estaremos agora falando não mais sobre as práticas espirituais, mas sobre as práticas alimentares. Sobre esse ponto, é importante frisar que há uma diversidade de pensamentos sobre esse assunto nas mais variadas comunidades cristãs de hoje em dia. No entanto, gostaríamos de citar uma dieta orientada por Deus encontrada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, onde nos diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos servirá para mantimento. Certamente, seguindo esse tipo de alimentação, todos teriam mais saúde. Podemos ver ainda uma outra dieta encontrada também na Bíblia. Uma dieta permitida por Deus. O homem poderia se alimentar, por exemplo, de peixes, desde que esse tivesse escamas e barbatanas. Encontramos tal declaração no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 9, 10 e 12. O homem também poderia se alimentar de aves, desde que fossem limpas, conforme também descrito no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 13 ao 20. E o homem ainda poderia se alimentar de outros animais, desde que esses tivessem unhas fendidas e remoessem, segundo descrito no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 2, 3, 5 ao 7. Um conselho importante ainda dado pelo apóstolo Paulo é encontrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde ele nos diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão ainda evita certas práticas mundanas. Por exemplo, não faz uso de bebidas alcoólicas, segundo descrito em Provérbios, capítulo 23, do versículo 29 ao 31, e também não utiliza drogas ou frequenta certos tipos de festas, buscando reservar o seu próprio corpo, tendo enxergado que esse foi concedido por Deus, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Tiago também nos dá uma orientação sobre isso. No capítulo 4, versículo 4, nos diz ele: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Algo ainda importante é pensar no modo como o cristão se veste. Normalmente ele se veste com modéstia e bom senso. Vemos um aconselhamento também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, com relação a isso. Nos diz lá: Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Sendo assim, temos hoje uma pergunta a fazer. E você, como viverá daqui em diante? Esperamos que, diante de tantas orientações boas para a sua vida, dadas diretamente por Deus, possa você também fazer a melhor escolha. Fiquem com Deus e um forte abraço a todos.